Pessoal, boa noite. Ramon. Aqui o Leandro. Boa noite. 7 horas no prego, tá, pessoal? Eu já baixei aí o arquivo que nós vamos seguir hoje. Queria que vocês dessem uma olhadinha nele. Aí eu vou mandar também aí um PowerPoint que a gente vai usar. Beleza. Vai colocar no portal, professor? Vou mandar no WhatsApp, fica mais fácil. Tá. Pessoal, eu vou explicar então o que é que nós vamos ver hoje. Aí, na medida que o pessoal for chegando, como eles têm acesso à gravação, aí a gente, só para não prejudicar vocês aí, tá? Eu vou compartilhar aqui o arquivo e a gente vai começando, tá? Então, eu vi aqui o Alexandre, o Breno Moura. Oi, professor. Beleza, Breno? O Alexandre aqui. Pessoal, sobre a prova, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um gabarito para vocês, aí eu vou combinar com vocês um outro horário para a gente ver essa questão da prova, porque com todo mundo aqui fica meio complicado, tá? E aí eu mando individualmente, né? Quem quiser ver a prova, quem quiser ver as correções, aí após eu elaborar essa correção, eu mando para vocês, tá bom? E o último encontro, acabou que eu tive alguns contratempos aqui na minha comunidade, então não deu para eu resolvi cancelar aquele encontro com vocês. Mas logo, logo eu marco aí uma revisão, né, uma reposição, beleza? Então, olha só, o que a gente vai ver, deixa eu abrir aqui. Então, o arquivo aí está compartilhado com vocês. Então, esses são os tópicos que nós vimos por último. Hoje, oficialmente, a gente começa a etapa 2 do curso. A etapa 1, basicamente, a gente começou a ver uma introdução para somente sinais, né? A etapa 2 é uma teoria sobre reconstrução de sinais utilizando a teoria de Fourier. Aí tem lá o conceito de
série de Fourier de tempo contínuo, série de Fourier de tempo discreto, né? Transformada de Fourier de tempo contínuo e transformada de Fourier de tempo discreto, tá? Então, pessoal, assim, seguindo aquele script, né? O link das aulas serão colocados aí na parte 1, na parte 2. E tão logo, né? Assim que eu terminar de colocar no YouTube, eu ponho o link aí, tá? Bom, aqui está o conteúdo da aula de hoje, né? Lá na unidade 4, seção 1, no último encontro, nós vimos a amostragem, tá certo? Então, eu já passei lá os slides, dei uma passada com vocês, e hoje eu vou mostrar aqui dentro do nosso material, lá no material do MATLAB que eu disponibilizei, tem um arquivo zip com o nome de aplicações, sinais aplicações. Então, daqui a pouco eu vou mostrar esses scripts no MATLAB, tá? O tópico 2, pessoal, eu pedi para vocês darem uma olhada lá na unidade 4, seção 3. É uma unidade muito importante que se chama aquisição de dados, tá? Essa unidade 4, na verdade, ela deveria ser a unidade 3. E a unidade 3, que é a aplicação usando filtros, deveria ser a unidade 4. Não sei por que eles... Né, mas vou fazer essa inversão aqui para ficar numa sequência melhor, logicamente fica melhor, tá? Então, na semana passada, eu passei para vocês dar uma estudada na unidade 4, seção 3, tá? O que acontece é que aqui do lado da minha comunidade tem uma barragem aqui chamada barragem do Doutor da Vale. E aí nós estamos na região das As, tá? Então tá dando um tumulto danado porque a Vale precisa remover essas famílias. E aí semana passada, no dia 30, foi o dia D. Aí, de modo resumido, a empresa quer remover as famílias, mas não faz nenhuma proposta para as famílias concretas, né? Então, na minha casa aqui, nós resolvemos ficar por aqui, mas tinha uns rumores de vir com liminar para tirar as famílias, aquela confusão toda, e isso não aconteceu, tá? Não existe por lei, né? Só para vocês entenderem, nós aqui estamos do lado da barragem, a barragem está no nível 2, mas por lei, não existe uma legislação que obrigue uma família a ser retirada, removida em nível 2, tá? As barragens, ela tem nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 3 é o nível máximo, quando toca sirene, aquela confusão toda. Então, semana passada foi uma semana bem tumultuada aqui na região. Então, por isso que eu resolvi cancelar, porque eu tinha muita incerteza do que realmente ia acontecer. Então, agora nós estamos naquela fase de mais tranquilidade. Então, tem a questão jurídica, né, da empresa. Então, assim, pelo menos eles deram um pouco de sossego para a gente. A própria Vale falou que não tinha agora, está falando que não tinha necessidade de remover o pessoal. Mas vai entender, né? Uma empresa com várias equipes, cada um vem falando um linguajar, então acabou que eu resolvi suspender essas aulas, tá? Aquela aula, o encontro, né, da última quinta. Mas então, aqui na unidade 4, seção 3, que é a aquisição de dados, essa foi a unidade que eu passei lá para vocês, tá? Eu vou passar nos principais tópicos, então, a unidade 3, tá? Basicamente, hoje nós vamos trabalhar em cima da unidade 3, seção 3, desculpa, e a seção 2. A seção 2 trata do algoritmo da transformada rápida de Fourier. Bom, depois, pessoal, no tópico 3, eu vou mostrar para vocês como é que a gente simula conversão AD no MATLAB. Isso é muito importante, tá? Quando eu mexia com o MATLAB, eu não sabia fazer esse negócio aí, tá? O sinal no MATLAB, ele é simulado. Mas como é que você simula uma conversão AD com 4, com 8, com 10 ou com 12 bits, usando uma placa AD? Como é que você faz isso dentro do MATLAB? Tá? E uma outra coisa que é muito comum, pessoal, no tópico 4, é você ter dentro de um sinal ruído, né? O sinal ele não vem perfeito. Imagina o sinal de tensão da sua casa. Se você pudesse visualizar com o osciloscópio, você vai ver que não tem uma senoide perfeita. Ele está todo meio bagunçado, tá? Então, nós vamos simular esses ruídos. Eu já tenho alguns scripts prontos,
Então, aqui nós vamos, né, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho também um script, né, uns exemplos chamado RMS. Depois vou mostrar para vocês. Não vai dar tempo de ver tudo hoje, não, tá? Estou colocando a sequência que a gente vai seguir, porque hoje, oficialmente, a gente está começando a unidade 2. A notícia boa é que a etapa 2, desculpa, não a unidade 2, a etapa 2. A etapa 2 compreende a unidade 3 e a unidade 4. A etapa 2 do curso faz uso da etapa 1, que lá na etapa 1 a gente estava trabalhando com os conceitos, com a teoria, né? E aí agora a gente vai começar a trabalhar mais com isso aí, tá? Eu queria que vocês baixassem um arquivo que está lá que foi postado aí que está no AVA, que é um arquivo que tem MATLAB aplicações. Eu vou ver o nome correto dele aqui para eu passar para vocês. Eu estava colocando sempre na aula 1, mas o pessoal falou que tem que distribuir isso ao longo das aulas. Então, olha lá, MATLAB. Eu coloquei lá na aula 1, tem o nome assim, sinais e sistemas, aplicações, vários scripts. Sinais e aplicações do MATLAB, vários scripts. Então, isso está na aula 1. Quando eu falar em aplicações, são esses scripts aí que tá lá na aula 1. Tá? Então, eu queria que vocês baixassem ele aí e descompactassem o arquivo, que ao longo da aula de hoje nós vamos utilizar esses scripts. Aí, se vocês não encontrarem, vocês me avisam. É esse link aqui que eu vou dar um print na tela. Eu vou dar um print na tela e colar aí para vocês dentro do... Esse link aí, ó. A visão minha é diferente da visão de vocês. Então, na hora que eu estiver vendo aqui os scripts, são esses scripts aí que nós vamos trabalhar com eles, correto? Bom, então vou dar início aqui à aula, tá, pessoal? Bom, no tópico 1, a amostragem do último encontro presencial. Eu vou deixar isso aqui por enquanto, que na hora que eu estiver vendo o MATLAB, que ele estiver aberto, eu vou mostrar esse script aqui, que é a simulação da conversão AD, tá? O tópico 2 é a unidade 4, seção 3, que foi que eu passei para vocês, tá? Como ela é uma unidade mais rápida, eu vou fazer uso aqui do AVA, só para chamar a atenção de alguns pontos. E aí nós vamos finalizar essa seção 4, unidade 4, seção 3, tá? Então, eu só vou aqui compartilhar aqui o slide. Só um minuto. Bom, então eu vou parar de compartilhar a tela desse material, tá? E eu vou compartilhar a tela do AVA. Então, pessoal, essa unidade 4, seção 3, ela fala de aquisição de dados. Introdução ao sistema de aquisição de dados. Quando a gente fala antigamente, quando a gente falava de sistema de aquisição de dados, já vinha na nossa cabeça um computador, do lado do computador tinha um hardware, né? Um hardware à parte que tinha uma placa AD lá dentro.
e tinham sensores, os cabos, que iam lá por exemplo, se você estivesse medindo uma balança digital, o cabo ia lá na balança, jogava nessa placa de conversão AD e jogava para dentro do computador. Era literalmente um computador igual você tem na sua casa, tá? E aí na tela do computador você via lá qual que era a carga que estava naquela balança digital, beleza? Se você tivesse que fazer atuação nessa balança, você teria o processo inverso, que seria uma placa fazendo uma conversão digital para analógica e levando esse cabo lá para dentro da balança, tá? Bom, mas com a evolução dos sistemas computacionais, dos sistemas digitais, vieram os microcontroladores, né? Dentro de um carro, você não vê um notebook, tá? Você não está vendo, na verdade, você vê um display lá do som. Mas, por exemplo, para controlar a tração do carro, para controlar o controle de airbag, controle de velocidade, cada elemento desses que eu estou falando, pessoal, existe um sistema de controle nos carros mais novos, tá? Então, existe uma unidade de processamento própria para fazer esse controle. Então, a unidade que faz o controle, por exemplo, do airbag, para ver se... O airbag não é um bom exemplo, não, porque o airbag é um on-off, né? Se o carro bater, tem um sensor que ele aciona o airbag, tá? Vamos pegar um exemplo melhor, que seria o sistema de freio, né? O sistema de tração, porque tudo isso é dinâmico. Na medida que o carro está caminhando, na medida que o carro está andando, ele tem que fazer esse controle. Então, são vários sensores do carro alimentando uma unidade de processamento, né? E ele precisa fazer uma conversão analógica para digital. Dentro dessa unidade tem a gente fala microcontrolador, né? Porque quando você fala num PC, por exemplo, você fala assim, qual é o processador desse computador? O processador é aquele cara que vai fazer as operações de matemática, tá? Mas quando a gente fala de, por exemplo, o controle lá de tração do veículo, é um controle que está sendo feito dentro da tração, dentro da direção. Então, é mais comum a gente falar microcontrolador, tá? Porque o microprocessador é para o computador de um modo geral, tá? E o controle, o microcontrolador, por exemplo, para controlar a tração, eu preciso pegar os sensores da tração, fazer um controle, né, fazer um processamento e acionar alguns dispositivos, tá? Mas se eu for para uma unidade, por exemplo, que se fosse um caminhão fora de estrada, os controles são diferentes, né? Então, eu preciso ter uma unidade de processamento específica para o caminhão fora de estrada, tá? Então, é mais comum a gente falar um microcontrolador, tá? Fazendo uma analogia com o computador, né? Com o microprocessador de um computador. O computador é o que a gente chama de uma máquina de uso geral. Todo mundo aí tem um computador em casa, então quer dizer que se eu comprar um computador Dell, por exemplo, é bem provável que o processador de uma máquina Dell, ele pode ser igual a um processador, por exemplo, de um outro computador, de um positivo, né? Quer dizer que é uma máquina de uso geral, beleza? Bom, o sistema de introdução aqui ao sistema de aquisição de dados, então, pessoal, então o que nós estamos colocando aqui, ó, durante as web aulas, né, você pode conhecer o teorema de Nyquist, né, nós já falamos sobre ele. Aqui, embora eu não tenha apresentado o algoritmo que implementa a transformada rápida de Fourier ainda para vocês, mas coloque na cabeça que na hora eu perguntei lá na prova assim, o que é um gráfico de espectro. Quando a gente fala gráfico de espectro de frequência, pessoal, na horizontal, cada número representa uma frequência. E na vertical, qual é a amplitude daquela frequência dentro do sinal, tá certo? Então, a teoria que está envolvida nisso é a teoria desenvolvida por Fourier. Que o Fourier ele falou que qualquer sinal, sendo periódico ou não, ele pode ser construído com uma soma de senos e cossenos, tá? E nós vimos também a representação de Euler, ele diz que uma maneira, um seno e cosseno pode ser representado por uma exponencial complexa, tá? Então, na aula que eu dei no quadro, a gente fez uma demonstração sobre isso, das exponenciais complexas. Então, agora nós vamos detalhar um pouco aqui desses sistemas, tá? O que é um sistema de aquisição de dados, então?
a gente chama aqui também de DAC, Data Acquisition System, né? São usados para ler sinais analógicos e convertê-los para serem processados em um sistema digital, tá certo? Esse processamento digital pode envolver determinação de alguma figura de mérito, né? Por exemplo, você pode precisar amplificar o sinal. Imagina que o seu sensor lá está medindo um sinal que está na casa de microvolt ou milivolt. Você precisa amplificar esse sinal. O PIC, por exemplo, ele trabalha na faixa de 0 a 5 volts. Se você jogar dentro do PIC milivolts, o conversor AD dele vai ficar dentro, né, da resolução dele. Se você jogar microvolt dentro de uma placa de conversão AD de 8 bits, por exemplo, 4 bits, você vai ter problema, tá? Você pode ter também o conceito de filtragem, tá? A filtragem é para você tirar os sinais que não te interessam. Por exemplo, você tem aí no seu computador, na entrada da fonte, a fonte aí do seu computador tem uma bolinha aí bem próximo do conector. Isso é um filtro. Aí outro dia eu vi um cara mandou uma foto, né? Coisas que não servem para nada. Aí ele mandou vou tirar aqui, vou compartilhar a tela para vocês entenderem qual o filtro que eu estou falando. Vou parar de compartilhar a tela e vou compartilhar a minha tela. Esse filtro aqui, ó. Aqui é o que chega no meu computador. Todo notebook tem essa bola, esse negocinho aqui, ó. Então, o que acontece, pessoal? Essa bola, na verdade, isso aqui é uma antena, funciona como uma antena, tá? Embora esse cabo, esse fio, ele vem lá na tomada, ele está ligado na tomada da minha casa, aí ele passa dentro dessa fonte aqui, ó, do computador, que é essa aqui, ó, tá? Todo notebook, então, tem isso aí. Então, essa fonte é uma fonte AC, tá? Uma fonte chaveada. E essa bolinha aqui, pessoal, esse camarada que falou assim, coisas que não servem para nada, ele não sabe o que ele está falando, é grande besteira, porque isso aqui é patenteado, tá? Essa patente aqui rende, para cada computador que é vendido com um negócio desse aqui, ó, se eu não me engano é Philips, ou uma empresa dessa, uma empresa grande dessas aqui. Cada caixinha dessa aqui tem que pagar um valor para usar isso aqui, ó, para quem detém essa patente. Qual o objetivo desse filtro aqui, pessoal? Na verdade, se vier um sinal de alta amplitude, um ruído, vamos imaginar que venha nesse fio, esse fio funciona como uma antena, e venha esse camarada aqui para esse sinal, tá? De forma que chegue dentro do seu computador, para alimentá-lo, apenas um sinal, né? Um sinal senoidal nas especificações desse computador. Se chegar um ruído de alta frequência, por exemplo, de alta amplitude, se passar, vai queimar a máquina, tá? Você não sabe em que ponto, né? Esse sinal é um sinal não programado para aquela máquina receber. Então, ele vai entrar dentro do computador e ele vai danificar a placa. Aí você pergunta assim, em que lugar que ele vai danificar? Não sei, né? O que ele está dizendo é que essa bolinha aqui, ó, se chegar um sinal que não é um sinal previsto para essa máquina, o objetivo desse filtro aqui, ó, é segurar esse sinal, beleza? Então, o que ele está colocando é isso aí para você. Todo o sistema seu, digital, você tem que prever isso. Porque se você não prever, o que vai acontecer? Se você não prever... Aqui estão os principais resultados. Estou falando aqui, a mulher do Google começou a falar aqui do meu lado. Tá vendo como é que são as coisas? Vou desligar esse negócio aqui. Então, o que acontece, pessoal? Só um minuto, deixa eu desligar aqui, ativar o não perturbe. Então, o que ele está falando no sistema de aquisição de dados aí é isso. Ó. O que ele está falando é isso. Então, olha lá. Filtragem, né? Você pode filtrar o ruído, porque senão o ruído vai danificar o seu sistema. Entre outros, né? E tem a questão também, né? Aqui que ele está dizendo que durante o tempo você vai pegar algumas amostras. E ele está falando, ó, valores da sequência de tempo discretas, fornecida pelo Data Acquisition System. O sistema de aquisição de dados é tudo. Agora, lá dentro dele tem elementos.
né? Que é isso que nós vamos ver aqui, ó. Então, de um modo geral, ele está dizendo para você o seguinte: uma visão genérica de um sistema de aquisição de dados, um sistema digital, é isso aí, ó. A imagem apresenta um diagrama de blocos de um sistema genérico de processamento digital de sinais. O que caracteriza um processamento digital de sinais, pessoal? O fato dele ser não analógico, o fato de ter um elemento, né, que é um processador digital. O seu computador tem um processador. Esse processador ele trabalha com a sequência de zeros e uns, tá? Então, o microcontrolador ele trabalha com uma sequência de zeros e uns, tá? Então, o fato de ter um elemento microcontrolado quer dizer que você está pegando um sinal, o sinal é analógico, fazendo a conversão dele para digital, jogando dentro para o microcontrolador, e esse microcontrolador está tomando uma decisão e mandando uma ação. Talvez você não precise nem mandar uma ação. Por exemplo, só dele mostrar a velocidade do carro, por exemplo, se for digital, né, quer dizer que já configura um sistema digital. A televisão da sua casa. Antes os sinais chegavam de modo analógico. Tinham as antenas. Hoje não. Hoje tem um cabo. Esse cabo, o sinal chega com a sequência de zeros e uns. Tem um aparelho aí que faz essa decodificação. E aí possibilita que você faça um monte de coisa. Por exemplo, quem assina net, né, ou outra televisão, você pode comprar um filme. Eu quero assistir, por exemplo, um filme Troia. Aí ele diz para você assim, pague, por exemplo, R$7, R$5, e o filme vai ficar disponível para você durante 48 horas. Aí você paga lá no cartão de crédito, que também tem um sistema digital, e aí ele libera o sinal para você. Depois de 48 horas, pessoal, esse filme, se você procurar ele lá, ele nem aparece mais para você. Tudo isso foi graças aos sistemas digitais. No sistema analógico, não tinha como você fazer isso, tá? Então, na sua casa, chega um cabo digital e aí, né, já permite que você faça um monte de programação. Então, a grosso modo, essa é a visão do sistema digital. Você tem aqui um sinal analógico, você tem um filtro. O que é esse filtro? Filtro é esse elemento que eu acabei de mostrar para você do notebook aí. Na hora que você estiver construindo o seu sistema, você quer que passe só os sinais do seu interesse. Então, sempre você vai ter que ter um filtro. Se você esquecer dessa caixinha aqui, ó, na hora que chegar um sinal lá com ruído de alta frequência, ele vai queimar o seu equipamento, tá? Ele vai danificar toda a sua lógica que você fez no seu sistema. Depois, na sequência, pessoal, ele tem um sample and hold. Esse elemento é um elemento muito importante. Por quê? Porque ele retém o sinal, né, para que a placa AD faça a conversão analógica para digital desse sinal. Tem que ter esse elemento aí, tá? Esse elemento ele é muito importante, tá? E essa placa AD aqui, ó, ela está representando que aquele sinal analógico virou uma sequência de uns e zeros. Eu vou aumentar aqui de uns e zeros, ó. O computador ele não entende sinal analógico, ele entende zeros e uns. É um bit. O que é um bit? O bit é o menor elemento no sistema digital, que ele pode armazenar 0 ou 1, tá certo? É um valor booleano. Um outro exemplo de um valor booleano que não é 1 e 0. Uma flag que pode responder a verdadeiro e falso. O verdadeiro e falso é um estado booleano, né? Que só pode ter em dois valores possíveis. Um outro exemplo. Situação da lâmpada, acesa ou apagado. Né? Não tem meio termo. Ou ela está acesa ou ela está apagada. Se ela estiver queimada, ela está apagada. Então, é uma flag que também denota um valor booleano. Tá? Então, a álgebra de Boole tem tudo a ver com o sistema digital. Porque o computador ele trabalha com valores booleanos. Depois ele tem aqui a unidade de processamento. A unidade de processamento, pessoal, é o microcontrolador. É ele que vai fazer as contas, soma, subtração, elevar. É ele que vai fazer o cálculo, tá? Depois que ele fizer esse cálculo, ele pode mostrar na tela, por exemplo, um exemplo de um cálculo. Qual a velocidade do carro?
num determinado momento. O outro exemplo, qual a altitude do avião? O piloto está vendo lá qual é a altitude, né? Bom, se ele precisar fazer um controle na planta, aí essa volta. Aí aqui o DAC é o digital para analógico conversor. Aqui a sigla está em inglês, né? Ou é o conversor ADC, analógico para digital conversor, né? O conversor, ou digital para analógico. Quer dizer que ele vai pegar essa sequência de 1 e 0 e interpolar essa sequência de 1 e 0 para reconstruir o sinal. Tá? Bom, esse filtro de reconstrução aqui, pessoal, é para tirar o aliens, né? Você tem que tomar cuidado, porque se o seu sinal tiver aliens ali, ele tem que te falar. Senão você vai pegar um sinal ali e vai interpretar ele de modo errado, tá? E no final, esse sinal seu aqui foi reconstruído, beleza? Então, uma pergunta que eu faço normalmente na última prova é assim: esse sinal reconstruído aqui, ele é para ser igual a esse sinal analógico, tá? Só, pessoal, pelo fato dele ter passado por esse fluxo de digitalização, por mais que esse sistema aqui seja perfeito, esse sinal aqui nunca será igual a esse primeiro, tá certo? Por causa dos erros inerentes no sistema digital, que são as aproximações, tá certo? É muito importante que vocês tenham isso em mente, tá? Obviamente que sistemas digitais, eles estão muito avançados, né? Hoje você tem, por exemplo, banda. Os camaradas, quando tem dinheiro, bastante grana para comprar equipamentos sofisticados, eles ligam o notebook lá, ligam os equipamentos no notebook, e o notebook tem um equipamento lá que ele afina os instrumentos. Aí que está a vantagem do sistema digital. Em vez do cara ficar lá batendo aqueles equipamentos lá durante meia hora ou 2 horas, tem um equipamento lá, ele pode até fazer isso, mas tem um equipamento lá digital que ajuda ele nessa afinação. E ela vai ser uma afinação mais precisa, né, mais rápida, e aí vai dar uma configuração para ele de modo adequado, tá? Bom, então o primeiro elemento que ele está dizendo para vocês, o conversor analógico digital converte o sinal de tempo contínuo em uma sequência de amostras representadas em números binários, proporcional à amplitude do sinal, né? As amostras passam por um processo de aproximação dentro de um intervalo finito de valores, né? Conhecido como quantização. Esse processo a gente chama de quantizar. Quantizar é pegar o sinal analógico e fazer essa conversão para digital. Esse sinal é enviado à unidade de processamento, responsável por realizar cálculo e operações. Em sistemas digitais, pessoal, esses cálculos e operações, na maioria das vezes, vai ser soma e multiplicação. Tá? Soma e multiplicação. Deixa eu ver aqui, está dando um ruído aqui, eu vou ter que desligar aqui um... Bom, parou aqui. Então, o que acontece? Deixa eu desligar aqui o... Beleza. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui para a tela, que estava dando ruído aqui para mim. Aqui é muito importante que um microcontrolador ele é bom para somar e multiplicar. E em sistemas digitais, pessoal, as operações se resumem a multiplicar e somar. Tá? Isso é um ponto muito importante. Quando vocês ouvirem os equipamentos do tipo Multiply and Accumulator, é MAC que chama, MAC. M é de multiply, o A é de AND e o C é de accumulator, não, desculpa, o A de accumulator, de acumular, tá? Acumular é somar, M é de multiplicar, tá certo? Então, o microcontrolador, de um modo geral, ele é bom para isso. Então, um exemplo lá que ele coloca aqui, ó, por exemplo, determinar alguma figura de mérito do sinal. Exemplo, calcular o espectro de frequência. Quais são as frequências que compõem aquele sinal? E cada frequência, qual é a amplitude daquela frequência? Realizar filtragens de componentes de frequências indesejadas, né? Após o processamento, o sinal precisa ser convertido para o domínio do tempo, por meio do processo inverso, que é
conversão digital para analógica, né? E aí tem a questão do filtro de reconstrução, que é o cara que vai gerar o sinal analógico aí para você. Bom, dentro desse processo, pessoal, no conversor AD, quando ele fala assim, o conversor AD tem um nível de quantização, é representado por um código binário. Quando você fala assim, uma placa AD tem N bits, né? Aí o 2 elevado a N são o número de níveis que vão separar aquele sinal analógico. E o passo de quantização, aqui ele usou essa sigla, né? Esse símbolo, vai ser o seu valor analógico dividido por 2N menos 1. Então, imagina o seguinte, 5 volts que você pode jogar dentro da entrada analógica do PIC. Se você estiver trabalhando com uma placa de 8 bits, 2 elevado a 8 menos 1, 255. 2 elevado a 8 é 256, menos 1 é 255. Então, vai ser 5 volts dividido por 255, tá? Porque o menos 1 é por causa do zero, o nível zero de tensão. Se você aumenta para 10 bits, é 2 elevado a 10 menos 1. 2 elevado a 10 é 1024, menos 1 dá 1023. Então, 0 a 5 volts vai ser fatiado em 1023 fatias, tá? Se você colocar uma placa de 12 bits, já vai para 4096. Então, vai ser 5 volts dividido por 4095. Vai ser uma aproximação muito melhor. Só que se você quiser, vou colocar uma placa AD em vez de 12 bits, de 14 bits. Aí, pessoal, a placa tem um valor muito caro e o sistema digital começa a ficar muito complexo. Os atrasos que vão ter dentro daquele sistema digital vão começar a te trazer problema, tá? Então, uma placa AD aí de 10, 12 bits é algo razoável. Acima disso, você já vai começar a ter problema, tá? A diferença entre o valor digital do AD e o valor real é conhecido como erro de quantização, tá? Porque veja bem, você tem um sinal analógico variando lá, ele varia em infinitos valores. Só que, de acordo com a resolução da sua placa AD, ela vai cair dentro de intervalos, dentro de degraus, né? Então, quem tiver dúvida nisso, volta lá na seção 1 da unidade 4, que é o erro de quantização, tá? Vai ter um errinho lá que é durante a conversão AD. Quanto maior o número de bits, maior será a quantidade de níveis de quantização e menor será o passo de quantização, menor será o erro, que resulta em erro, um menor erro, né? Uma representação melhor do sinal. Então é isso aí, ó, tá? Conversor AD, cada nível de quantização é representado por um código binário. Um ADC de n bits 2 elevado a n representa o sinal analógico em níveis separados pelo passo. Tá? Então, essa imagem aqui, ele está dizendo que o sinal analógico está variando. Só que o código binário, os códigos binários estão dentro de intervalos discretos. Tá? Então, esses níveis azul aqui são os níveis do sinal. Então, por exemplo, nesse intervalinho aqui, quando o sinal estiver aqui no meio, no meiozinho de um degrauzinho desse, ou ele vai ser o 8 ou ele vai ser o 7. Não vai ter 7,5. Então, esse erro aí, essa diferença é o erro de quantização. Beleza? Bom, precisamos dar atenção especial à faixa de leitura AD, né? O que ele está dizendo aí, pessoal? Lá no PIC, a entrada de uma placa, da entrada analógica, ela pode variar de 0 a 5 volts, né? 0 a 5. Então, o que acontece? Mas o sinal seu lá, vamos supor, varia de menos 2 a mais 2. Está variando de menos 2 a 2. Se você pegar esse sinal de menos 2 a 2 e aplicar ele dentro do PIC, vai queimar a entrada, porque ele não suporta o valor negativo, tá? É isso que ele está dizendo, ó. Se o sinal de entrada AD precisasse ser sempre positivo, um circuito auxiliar, conhecido como adicionador de sinais, deverá ser projetado para condicionar o sinal a ser medido. Uma possibilidade é usar um amplificador somador, tá? Então, esse sinal seu que está variando de menos 2 a 2, você soma nele, por exemplo, um nível 2,5 volts contínuo.
Então, em vez de ele variar de menos 2 a 2 com a referência 0, ele vai variar de menos 2 a 2 para cima e 2 para baixo, com a referência de 2,5. Né? Se o zero dele for em 2,5, 2,5 mais 2 vai no máximo 4,5. 2,5 menos 2 vai dar 0,5. Então, você deu um shift. Você deu um shift DC vertical nesse sinal, para adicionar a componente contínua. Essa componente contínua é o nível DC, que a gente diz. A faixa de leitura AD sempre deverá ser consultada. Datasheet. Você tem que olhar lá no seu equipamento para ver qual é a faixa que ele suporta, né? Tem equipamento que é de 3 volts, tem equipamento que é 5, tem equipamento que suporta de menos 2 a 2. Então, tudo isso você vai consultar lá na folha de dados daquele equipamento. Tranquilo? Bom, aí, pessoal, para fechar essa unidade, ele está dizendo o seguinte: há diversas especificações importantes para selecionarmos um conversor AD comercial adequado. Por exemplo, dentre as quais quantidade de bits, a resolução. Tem o erro total de aproximação. Quando eu apresentei um slide para vocês, tinha um negócio lá de aproximações sucessivas. Cada tipo de hardware vai ter um tipo de erro, tá? Tem lá, eu mostrei alguns tipos. Vocês recorram lá à conversão AD, né? Lá no slide que ele vai ter isso. E lembrar que todo equipamento eletrônico ele tem atrasos. Aqui ele está falando do modo de transmissão e a taxa de amostragem. A taxa de amostragem é um negócio muito importante. O modo de transmissão pode ser serial ou paralelo, sendo que o primeiro é mais lento que o segundo. Tá? Porque ele está dizendo que serial é que tem uma linha só. Aí, se você tiver uma sequência de bits, vai um depois do outro. O paralelo é igual ao barramento do seu PC. O barramento, quando a gente fala assim que ele é de 32 bits, quer dizer que ele trafega 32 bits ao mesmo tempo. É como se tivesse as linhazinhas lá, como se fosse estrada. Quando a gente fala assim, uma pista que pode passar 4 carros ao mesmo tempo, ou pode passar 2 carros ao mesmo tempo, né? O ideal seria uma pista que pudesse passar mais carros ao mesmo tempo. Mas imagine uma pista que pode passar 8 carros ao mesmo tempo. Ela começa a ficar larga e ela começa a aumentar se estiver dentro de uma cidade, por exemplo. Não tem jeito. Então, equipamento digital, um computador, na medida que você começa a colocar, por exemplo, 32 bits, 64 bits, você começa a aumentar o espaço necessário para acomodar esse equipamento eletrônico, tá? No geral, o microcontrolador, você vai trabalhar com elementos de 8 bits, tá? Porque, veja bem, se você quiser ler a temperatura e acionar um equipamento, por exemplo, leu a temperatura, acionou o equipamento. Então, é um sisteminha menor. Agora, para um controle de um avião, aí o negócio vai começar mais sofisticado, tá? Então, é isso que ele está dizendo. Sendo que o primeiro é mais lento que o segundo, né? Transmissão serial é mais lento que paralelo. Porque o segundo, ela transmite toda a informação por meio de uma conexão. Desculpa. Pois transmite toda a informação por meio de uma conexão única. Uma analogia a isso é uma pista simples e uma pista dupla, né? O conceito é o mesmo. Já a transmissão paralela é mais rápida, só que ela precisa de um número maior de conexão. Tá? A taxa de amostragem, pessoal, de conversores comerciais, né, é informada em quantidade de 1000 amostras por segundo. Vocês vão ver no osciloscópio, por exemplo, kilosample per second. É o número de amostras que ele consegue pegar num determinado segundo, tá? Hoje em dia é normal você falar em mega samples, milhões de amostras por segundo. Isso é muito bom para a gente, né? Milhões de amostras por segundo. Mas aí é o tal ditado, né? Você tem que tomar cuidado para você não estar usando um canhão para matar uma formiga. Porque às vezes o seu controle não precisa ser um negócio tão complicado, né? E você está colocando um hardware caro, tá? Dependendo do hardware que você vai comprar aí, por exemplo, né? A Bruna, por exemplo, ela falou que já trabalhou lá com equipamentos da Texas, são equipamentos mais caros. Aí a pessoa fala assim, custou $10.
$10 não é muito caro, porque $10 dá R$ 60 hoje. Mas imagina se eu estiver fazendo um carro. Tem uma história de um cara lá na Fiat que ele economizou um negócio lá no sistema lá de iluminação e evitou lá uma luzinha lá no painel do carro. Depois de um ano lá, o cara ganhou um bônus com a quantidade de dinheiro que ele economizou, tá? Então, quando você está falando de escala, de muitos produtos fabricados, isso é 1 centavo economizado faz toda a diferença, tá? Então, é isso que ele colocou, ou mesmo 1 milhão de amostras por segundo, que é o mega samples, além das características necessárias para atingi-la, tá? Bom, então, essa web aula aí, ela está te falando de um modo geral de sistemas digitais, tá? Então, aqui, depois eu aconselho que vocês leiam, né, essa videoaula, tá certo? Essa web aula, desculpa. E aí, pessoal, 15 para 7, eu vou fazer o seguinte, eu queria que vocês, eu vou mandar um link para vocês, falando sobre vocês abrirem aí, sobre o algoritmo, que é o algoritmo da transformada rápida de Fourier. Então, e vão abrir para mim também o MATLAB. Então, eu mandei aí no WhatsApp, tá certo? Então, ó, se vocês abrirem aí, esse link, ele está falando para vocês o algoritmo da transformada rápida de Fourier. Então, eu vou dar uma explicada, dar uma explanação aqui, e aí eu vou terminar para a gente fazer um intervalo, e aí depois a gente vai dar continuidade na aula, tá? Eu vou só mudar aqui a tela compartilhada. Então, eu abri esse link aí, ó. O que ele está dizendo, pessoal? A função FFT, o que essa função FFT faz? Se você passar um sinal X, imagina que esse sinal X tenha 1000 amostras, tamanho 1000. Quando você chamar essa função FFT aqui, ó, ele vai gerar um vetor Y de mesmo tamanho desse X, mostrando todas as amplitudes, fazendo o cálculo para você. Ele vai colocar para aquelas 1000 frequências qual é a amplitude e a fase. Qual a amplitude e a fase para cada posição desse sinal X e jogar dentro desse valor Y, tá? Então, é isso que é o vetor FFT, essa função faz aqui para a gente. Ela computa a transformada discreta de Fourier de X usando o algoritmo que a gente chama de algoritmo rápido de Fourier. Bom, qual que é a diferença, pessoal, da transformada rápida de Fourier e do algoritmo da transformada rápida de Fourier? Bom, a transformada discreta de Fourier é uma teoria que foi desenvolvida na matemática. Agora, depois os autores, o pessoal que é programador, começou a desenvolver os algoritmos. Só que aqui eles depararam com um grande problema. Qual foi esse grande problema? Imagina um vetor de tamanho 1000 frequências. Bom, esse vetor de tamanho 1000, pessoal, depois vocês vão ver lá no somatório, essa somatória tem um loop dentro do outro, que ele faz um somatório de K variando de 0 até n-1, e lá dentro ele multiplica um x de n multiplicado um e elevado a um k, um jk ômega, né? Esse k é outro número variando. Então, de um modo resumido, são muitas operações, né? A gente diz que esses algoritmos têm complexidade n elevado ao quadrado, porque ele faz uma multiplicação e depois ele tem que somar. Então, se você tiver com um vetor de tamanho 10, você tem uma complexidade computacional. Quando a gente fala de complexidade computacional, é o quanto difícil é de realizar aquilo por uma máquina, tá? Então, você somar todos os elementos de um vetor, se o vetor tiver 10 elementos,
somar esses 10 elementos, vamos imaginar, eu gasto um tempo t. Se esse vetor tiver tamanho 10 vezes maior, quer dizer, então, que isso é linear. Eu vou gastar 10 vezes t. Tá? Mas, na hora de calcular uma multiplicação de matriz, o problema já fica um pouco mais complicado. Por quê? Multiplicar uma matriz 10 por 10 por uma outra matriz 10 por 10, eu vou ter uma quantidade de somas e multiplicação. Beleza? Vamos imaginar que eu gasto um tempo t. Mas na hora que eu dobro o tamanho dessas matrizes, pessoal, em vez de 10 por 10 passa 20 por 20, eu não vou gastar 2 vezes o t. Eu vou gastar um número, às vezes 20t, um número muito maior. Por quê? Porque a complexidade na multiplicação de matriz é n elevado ao quadrado. É n elevado ao quadrado, tá? Então, eu não vou gastar 2 vezes t. Vamos imaginar que se eu gastei t, se eu dobrar o tempo, o tamanho da matriz, vai ser t elevado ao quadrado. Não vai ser uma complexidade de tempo linear, tá? Então, essa documentação aqui, pessoal, ele está explicando como é que funciona o algoritmo da transformada rápida de Fourier. Então, aqui, ó, ele está mostrando assim, vou resumir isso aqui, tá? Depois do intervalo a gente vai trabalhar com isso aqui. Ele fala assim, suponha esse script aqui, ó, ele está declarando uma frequência de amostragem igual a 1000, um período, então, é 1 sobre 1000, um vetor de tamanho 1500, que é o tamanho do sinal. Aí ele fez um vetor t, que é 0 até L menos 1, ou seja, 0 até 1499, vezes o período, que é esse 1 sobre fs. Vai dar 0,0001, 0,001, seria um milésimo. Tá? Então, ele está pegando esse 1 milésimo aqui e multiplicando em cada posição desse vetor. Aí ele está gerando dois sinais. Dois sinais não, desculpa. Ele está gerando um sinal de frequência 50 Hz. Então, olha lá, 2π vezes 50. Como isso aqui foi feito nos Estados Unidos, e a frequência básica deles lá é 50 Hz. Então, olha lá, a amplitude dessa primeira parcela do sinal é 0,7. Tá? E ele somou esse sinal, uma outra parcela, com a frequência 120 Hz, e com amplitude unitária. Bom, se eu pegar esse sinal aqui, pessoal, e gerar o gráfico, o espectro de amplitude, espectro de frequência, vai aparecer a frequência de 50 Hz com amplitude 0,7. E vai aparecer 120 Hz com amplitude 1. Porque o número que está multiplicando aqui é 1. Tá? Bom, aí ele falou assim, agora eu vou corromper esse sinal. Eu vou gerar um ruído. Tá? Esse ruído, pessoal, ele gerou essa função range-n, ela vai gerar um número randômico, um vetor de tamanho randômico de size t. O tamanho de t é 1500. Olha lá, porque o t, ele definiu aqui que é 1500. Então, ele vai criar um vetor de tamanho 1500. E aqui, ele vai criar um ruído de desvio padrão 2. Tá? Desvio padrão 2. O desvio padrão 2, lá na estatística, variância 4. A variância é o desvio padrão. A raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Então, ele pegou, gerou um ruído aqui de variância de desvio padrão 2 e somou nesse sinal S. Tá? Bom, aí ele está mandando plotar. Ele mandou dar um plot nesse sinal. Na hora que ele mandou dar um plot, o sinal ficou todo doido. Olha como é que o sinal ficou. Tá? Ele está dizendo que o domínio do tempo do sinal é isso. Tá? Mas veja bem, como ele está somando dois sinais senoidais, era para estar aparecendo um sinal parecendo que é uma senoide. Né? Somei duas senoides, tem que dar uma senoide. Mas olha como é que o sinal está maluco. Não dá para perceber que é uma senoide, porque tem ruído nesse sinal. Ele somou ruído. Tá? Não, bom, aí o que ele fez, pessoal? Ele computou, chamou o algoritmo FFT-X. O FFT-X,
ele vai destrinchar qual é a amplitude de todas as frequências que estão dentro desse sinal. E ele vai criar esse vetor Y, tá certo? Tem um espaço, um artifício aqui para ele separar, quebrar esse sinal no que está T, positivo e negativo, mas o que importa para nós é esse aqui, ó. Esse espectro de amplitude, ele está dizendo o seguinte: tem uma parcela que é o 0,7, que está aqui, tá? Aliás, ele deu amplitude maior que 0,7, porque ele misturou ruído e somou. Na hora que era para, se fosse o sinal puro, seria 0,7. Mas como ele somou o ruído, ele jogou o sinal um pouquinho para cima. E lá em 120 Hz, ele está com amplitude 1, um pouquinho para cima também. Mas olha o tanto de ruído que apareceu aqui, ó. Esse ruído foi o que ele inseriu, tá? Aí, nesse exercício, ele está dizendo assim: agora eu vou rodar o mesmo script sem ruído. Sem ruído. O sinal sem ruído, pessoal, é o S. Na hora que ele fez o algoritmo FFT só com S, o gráfico de amplitude ficou assim, ó. Olha lá, amplitude 0,7, certinha. E lá no 120 Hz, amplitude 1, tá? Então, esse script, ele está mostrando como que a gente mostra, né? Coloca um ruído no sinal. Então, foi a maneira que ele mostrou aqui para a gente, ó. Usando esse artifício aqui, ó. Ele somou um ruído aí de variância 4. Ou, se você quiser falar em desvio padrão, raiz quadrada da variância é o desvio padrão. O desvio padrão aqui é 2. Se vocês rodarem, então, esse script aí, pode deixar o MATLAB aí abrindo, tá? Roda esse script aí, pessoal. Vai aparecer esse sinal todo maluco. Como é que você vai rodar esse script? Você vai colando ele em pedaços. Ó. Primeiro você pega esse pedacinho aqui, dá um Ctrl+C e Ctrl+V lá. Depois você pega esse outro pedaço aqui do S, que está com ruído. Aqui o S está sem ruído, desculpa. Não tem ruído aqui, ó. Depois o X é o S mais. Esse processamento, ele obedece o princípio da superposição. Ele somou o sinal S com esse pedacinho aqui, que é o ruído. Depois ele fez um plot. O plot apareceu esse sinal. Depois ele pediu assim: faça o gráfico de amplitude desse sinal. Apareceu esse sinal desse jeito. Tá? Depois disso, ele mandou fazer o gráfico de amplitude sem o ruído. Então apareceu esse sinal bonitinho aqui. Beleza? Bom, como a gente tem que fazer, apresentar aí para o pessoal as notas parciais, tá, pessoal? Eu vou dar esse exercício, aí vocês vão fazer ele aí durante uns 10, 15 minutos, tá? Gerar um script do MATLAB para mim, pegar essa figura aí que foi gerada, dos dois gráficos, e mandar para o meu e-mail. Eu vou pontuar isso aí, tá? Como o encontro de hoje, eu vou passar outros exercícios, mas já vou pontuar esse aí de uma vez com vocês, tá? Aí tem uma outra aqui usando o pulso gaussiano. Ô, professor. Opa. Esse daí que você está falando é para agora? Não, não precisa ser agora, não. Na verdade, assim, eu vou dar uns 10 minutos para vocês fazerem aí, tá? É porque o meu MATLAB, ele só funciona se eu mudar a senha do computador. A senha não, a data do computador. Então eu não consigo manter o Microsoft Teams ligado e ele junto, entendeu? Tem problema a não. data entre conflito. Você pode desligar. É 8 horas agora. Então eu vou dar uns 15 minutos, contando os 15 minutos aí do intervalo, 20 minutos. Só para vocês rodarem, se der algum problema, você já me avisar, entendeu? Só para rodar só a primeira etapa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar gravando aqui, ó, 8 horas agora. Ou, né, de repente a gente faz a pausa, e aí faz a pausa de 20 minutos, e aí 8h30 vocês já voltam fazendo aí o script, tá? Quem quiser rodar ele de uma vez. Quem não quiser, faz no final de semana. Geraldo, isso está onde? Esse link, eu mandei para vocês aí no WhatsApp. Beleza, então. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou parar a gravação aqui. Vamos contar aqui uns 15 minutos para vocês rodarem o script, tá?
E aí, 8 horas agora. Vamos combinar de retornar 8h30, pode ser? 8h30. Beleza? Aí 8h30 a gente retorna. A gente faz um intervalo agora. E aí a dúvida que vocês forem ter na hora de rodar o script, vocês me perguntam, beleza? Beleza. Então, eu vou parar a gravação. Aí, Alexandre, enquanto isso, você muda a data aí e reinicia a máquina, beleza? Aí você dá uma olhada no script, ou se você quiser fazer depois também, fica a seu critério, tá bom? Vou parar a gravação, depois a gente retoma aí às 8h30. Um abraço.